Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão desta semana do Vem e Segue-me. E esta semana nós iremos discutir um pouco o livro de Números. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o Gustavo Pedrosa e convido você a se juntar a essa discussão para que nós possamos aprender do que se trata o livro de Números. Israel está no Monte Sinai por 11 meses. É neste livro, né, que nós começamos a ver que o Senhor está movendo Israel para a terra prometida, o que acontece no capítulo 10. Até este capítulo, eles estão ainda no Monte Sinai. O título do livro vem da ordem do Senhor, localizada em Números, capítulo 1, versículo 2. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, de acordo com o número dos nomes de cada homem, cabeça por cabeça. Então, o livro é um censo da casa de Israel, mas não no sentido de meramente saber quantos corpos haviam, mas no sentido de saber com quantos guerreiros Israel poderia contar, já que estariam prestes a guerrear pela terra prometida. É um livro de transições geográfica do Sinai para a planície de Moabe, a leste do Rio Jordão, e populacional. O primeiro censo do início do livro era das gerações que viveram no Egito com Moisés, mas no final era a próxima geração, porque a primeira geração morreria no deserto. O livro então cobre aproximadamente 38 anos de história, tá? Esse censo incluía aqueles que eram maiores de 20 anos, não incluía mulheres e crianças, o que correspondia a cerca de 1/3 da população. O segundo censo, logo no começo do livro, antes de deixarem o Monte Sinai, na verdade é um censo duplo. Primeiro, dos levitas, porque não foram chamados para ser guerreiros. Está lá em Números, capítulo 3, dos versículos 11 a 13. E segundo, porque era um censo dos primogênitos de todos os filhos de Israel. Porque ao invés de pegar só os primogênitos dedicados a ele vai pegar toda a tribo, o que dará uma diferença de uns 200 homens entre os censos. Por isso, Israel fará um pagamento por esta diferença. Números, então, é um livro de substituição. Levitas pelos primogênitos e muitas referências simbólicas à substituição feita por Jesus Cristo, a expiação. Alguns temas que são recorrentes e que nós encontramos neste livro: murmurações e rebelião do povo israelita, perda das bênçãos e até da terra prometida para alguns, mais leis, mais princípios pelos quais os israelitas deveriam se pautar. Então vamos para Números, capítulo 1, dos versículos 52 a 53. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu acampamento, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação contra a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o encargo da guarda do tabernáculo do testemunho. Interessante notar que cada tribo se centralizava ao redor de sua bandeira, mas os levitas se centralizavam no tabernáculo. Nosso foco deve ser centralizado no templo. O mesmo princípio é reforçado em Números, capítulo 2, versículos 1 e 2,
E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Reparem então que é um padrão contrário ao padrão do mundo. Eles estavam em território inimigo e deveriam, portanto, olhar para fora, ficar de olho para fora, para os perigos que se aproximavam e não para o centro do acampamento. O Senhor, ele não opera conforme os padrões do mundo. Números, capítulo 3, versículo 38. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, ou seja, ao leste, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o encargo do serviço do santuário, em nome dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Moisés e Arão e suas famílias acampavam no lado leste, ou seja, a entrada do tabernáculo. Os levitas formavam um círculo ao derredor do tabernáculo. Um círculo interno com as outras tribos, 3 em cada ponto cardeal, formavam um círculo externo. Então, 3 em cada ponto cardeal, fechando as 12 tribos, formando esse círculo externo. Parece haver, neste padrão de assentamento, um simbolismo de que Israel só tinha acesso ao Senhor, o tabernáculo, por meio do sacerdócio, os levitas. O sumo sacerdote do sacerdócio de Melquisedeque, Moisés, e o sumo sacerdote do sacerdócio arônico, Arão, se localizavam à porta. Ou seja, o Senhor chegava aos israelitas pelo sacerdócio e os israelitas se achegavam a ele pelo sacerdócio. Números, capítulo 3, versículo 12. E eu, eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Vemos aí o princípio da substituição. Os levitas, ao invés dos primogênitos. Os levitas seriam substituídos para toda Israel. Esse é o princípio da substituição, do sacrifício expiatório de Cristo, que se torna um substituto para todos nós. No versículo 13, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que matei todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. O Senhor fala do resgate destes primogênitos, como ele havia prometido em Êxodo, capítulo 13, versículo 15. Êxodo 13, 15 diz o seguinte: sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, do primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém, todo primogênito de meus filhos eu resgato. Em Números 4, os filhos de Levi são encarregados de mover o tabernáculo. Alguns carregavam a mobília, outros, o próprio tabernáculo. Outros, os sacerdotes, carregavam a arca. Em Números, do capítulo 5 ao capítulo 10, somos apresentados a uma grande gama de mandamentos que lidam com a pureza do povo. Em Números 5, nós temos a pureza do acampamento,
da aparência do acampamento. Temos também a pureza privada, a pureza íntima. E ainda a pureza na relação do casamento entre marido e mulher. Em Números 5, de 11 a 31, nós temos então o relato de uma mulher acusada de adultério. Em outras culturas, o teste era contra ela. Era um julgamento que ela raramente passava-se como inocente. Mas na misericórdia de Deus, protegendo suas filhas, é um julgamento por teste. Trial by ordeal, em inglês. Mas a favor dela, se ela fosse inocente, ela se beneficiaria. E outro ponto interessante é a intercessão do sacerdote, o que nos remete, mais uma vez, à substituição. Números 6 talvez seja um dos capítulos mais lembrados por conta da instituição do voto do nazireado e a bênção de Arão. Nazireado é uma voluntária vontade de se comprometer ao Senhor. Eles se separavam do próprio povo, não faziam uso de nenhum produto à base de uvas, como nós podemos ver em Números 6, versículos 3 e 4. De vinho e de bebida forte se apartará. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. É um aspecto importante da dieta dele. Pelo menos 3 vezes ao dia, então, eles eram relembrados do voto. Assim como uma palavra de sabedoria hoje nos relembra desse nosso voto de comprometimento ao Senhor a nos abstermos de certas substâncias. No versículo 5, eles não cortavam os cabelos ou as barbas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias em que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente os cabelos da sua cabeça. Era um voto aí referente à aparência física. Eles não tocavam também no corpo de um morto. Versículos 6 e 7. Todos os dias em que se separar ao Senhor, não se chegará ao corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Era um voto que se relacionava às suas associações pessoais. Tá? Não havia agentes funerários na época e era dever da família preparar os seus mortos. Tá? O voto do nazireado poderia ser pela vida toda. Por exemplo, é o que acontece com as autoridades gerais da igreja. Como dito, era voluntário por determinado período de tempo. Se o nazireu quebrasse o voto antes do tempo determinado, se rasparia e começaria novamente o seu voto após fazer a oferta apropriada. Era muito sério quebrar esse voto, como deve ser sério para nós quebrar qualquer convênio com o Senhor, já que estaríamos tomando o nome do Senhor em vão. O povo israelita já era um povo separado. Leis, dieta, forma de adoração, etc. E o voto do nazireado
era um estágio a mais nesta separação, assim como os membros da igreja e os missionários de tempo integral. Esses votos, o voto da dieta, o voto da aparência, o voto das associações pessoais, eram escolhas conscientes. Não ficava nada ao acaso. Você poderia plenamente decidir. As palavras separado aparecem várias vezes nestes 6 capítulos. Israel sendo separada do mundo, os levitas separando a presença de Deus e do povo, sendo eles os mediadores. Os nazireus fazendo um voto extra de separação, o que nos lembra Levítico 10:10, que deveriam separar o imundo e o limpo, o santo e o profano. É um tema dominante em Levítico e Números, e deve ser um tema dominante para os membros da igreja, esta separação do mundo para se aproximar de Deus. Vejamos Números 6, versículos 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Essa era conhecida como a bênção de Arão. Por 3 vezes, o nome Jeová é mencionado. E, ao final, a explicação é de que o nome do Senhor está sendo colocado sobre o povo do convênio. Então, em nossa tradução em português, onde tem Senhor, tudo em letra maiúscula, leia-se Jeová. Então, Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o seu rosto. Jeová sobre ti levante o seu rosto. Os israelitas tinham tudo a seu favor e não agiram de acordo com o que o Senhor esperava deles. Números, capítulo 8, conta-nos como os levitas entravam para os seus serviços no tabernáculo. Eram fisicamente lavados, faziam as ofertas pelos pecados. Reparar que os próprios israelitas são oferecidos como oferta movida. Números 8, versículos 13 e 15. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os oferecerás como oferta movida ao Senhor. E depois, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e como oferta movida os oferecerás. Nós fizemos uma discussão sobre essa oferta movida em Êxodo capítulo 29, vamos deixar o card aqui em cima, tá? Era uma espécie de consagração ao Senhor, como podemos conferir em Números 8:21. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu como oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. O povo, então, impunha as mãos sobre os levitas, no versículo 10, farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. O que nos sugere que os levitas personificavam a identidade do povo, o princípio da substituição que nós já vimos discutido aqui nesta aula. Em Números capítulo 9, são instruídos a comemorar a Páscoa e, de certa forma, é
tão importante quanto a primeira Páscoa que foi instituída no Egito, porque era a primeira que celebravam como um povo livre, sob a direção, agora, do Senhor. Chegamos então a um ponto da narrativa onde o Senhor pede que sigam viagem. E o Senhor os guiava, como nós podemos ver em Números 10, versículo 33. Assim partiram o monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor seguiu adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Talvez muitos tenham pensado que seria uma viagem rápida ao destino e que lá viveriam felizes para sempre. Mas não é bem isso que acontece. Não porque o Senhor não queria que assim fosse, mas porque o próprio povo não quis que assim fosse. Reparem que o Senhor era o que eles precisavam que fosse. De dia, para protegê-los do sol, era a nuvem, em Números 10, 34. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. E à noite, para aquecê-los, era fogo. Esse simbolismo estava presente na arquitetura dos templos de Og e Provo, na arquitetura antiga, porque agora eles estão reformados. A nuvem se movia e eles deveriam seguir. Assim deve ser conosco. O Senhor sempre nos move em direção à exaltação. Números, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do acampamento. A viagem mal havia começado, e o velho espírito de murmuração já tomava conta deles. O fogo do Senhor os consome. Reparar que era o mesmo fogo que os protegia durante a noite. O Senhor era o que eles precisavam que ele fosse. Nefe faz referência a esse fogo consumidor em 2 Nefe, capítulo 26, dos versículos 4 a 6. Portanto, todos os orgulhosos e os que praticam iniquidade serão queimados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, porque serão como restolho. E os que matam os profetas e os santos serão tragados pelas profundezas da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E montanhas cobri-los-ão, e redemoinhos hão de carregá-los, e edifícios cairão sobre eles, despedaçando-os e reduzindo-os a pó. E serão visitados por trovões e relâmpagos e terremotos e toda espécie de destruição, porque o fogo da ira do Senhor está aceso contra eles, e serão como restolho. E o dia que há de vir os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos. Em Números 11, dos versículos 4 a 6, e o populacho que estava no meio deles veio a ter ardente desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e do alho poró, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles reclamavam de receber os dons de Deus, os mesmos, dia após dia. Eles perderam o sentido de toda a experiência. Podemos traçar um paralelo com nossa reação às reuniões sacramentais, com o mesmo sacramento, os mesmos assuntos de discursos, os mesmos hinos e etc. Moisés, ele já sentia o peso do chamado que ele possuía. Números 11, 10 a 15.
Vejam, por exemplo, no versículo 14: Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. Qual bispo talvez não tenha se sentido alguma vez esmagado pelo peso do chamado? O Senhor, então, provê a ajuda que Moisés necessitava através dos 70 anciãos escolhidos. Versículo 16 de Números 11. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali permanecerão contigo. Israel era como uma criança diante dos olhos do Senhor, e ele tinha que tratar como tal. O castigo deve ser relacionado com a lei infringida para a criança aprender. Era assim que o Senhor lidava. Então, por exemplo, eles reclamaram do maná e não tinham carne. A carne, então, se tornou como uma praga. Miriam e Arão atribuem impureza a Moisés por se casar com uma moça etíope. Ela é afligida por lepra em sinal de impureza. Coré e seus seguidores queriam ser os portas-vozes de Deus. A terra abre a boca e os traga. A fumaça da rebelião versus o fogo do acampamento. Então é assim que o Senhor lidava, como se Israel realmente fosse uma criança espiritualmente falando. Se eles estavam enjoados do maná, o Senhor promete que eles enjoarão de tanta carne. Em Números 11, 18 a 20, e dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Pois íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro até vos sair pelo nariz, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Eles comeriam carne até sair pelo nariz. Até Moisés estava se esquecendo dos milagres operados pelo Senhor. Será? Nós podemos ver algo a respeito em Números 11, 21 a 22. E disse Moisés: Este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens a pé, e tu disseste: Dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Parece até que Moisés estava sendo sarcástico, irônico com o Senhor por conta desse seu esquecimento. Eles já não haviam visto tantos milagres do Senhor? Números 11, 24 a 29. O Espírito do Senhor repousa sobre os 70 escolhidos e eles começam a profetizar. Mas esse mesmo Espírito se derramou mais além, sem limites, fazendo com que Eldade e Meldade, que estavam no acampamento, profetizassem. E o desejo de Moisés era que todo o povo fosse profeta, ou seja, possuísse o espírito de profecia. E o que é, então, esse espírito de profecia? Podemos recorrer a Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Porém ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Era exatamente o que o povo precisava ouvir. O testemunho de Jesus era a profecia. Todos
precisamos desenvolver esses dons espirituais. A ideia dos 70 aí reaparece. Já havíamos visto em Êxodo 24, nos versículos 1 e do 9 ao 11, e alguns estudiosos creem que estes 70 estavam entre os escolhidos por Moisés em Êxodo 18, 13 a 26. A delegação parece ser agora mais espiritual do que o era em Êxodo 18. E por conta desse espírito derramado para além desses 70, vai se gerar a tensão que é observada em Números 12. Essa mesma tensão foi observada no início da restauração. Tá? Mesmo nos concedendo dons, o Senhor ainda tem seu líder escolhido. Tá? Ter os dons conosco não nos dá o direito de respeitar o líder do Senhor. E vou deixar na descrição do vídeo uma indicação de leitura do discurso do presidente Dallin H. Oaks, de outubro de 2010. Duas linhas de comunicação. Nós não temos informações sobre este casamento de Moisés com uma etíope. Alguns acham que pode ter sido um casamento político, enquanto ele ainda vivia no Egito. É isso que nós observaremos em Números 12, dos versículos 2 a 3, quando aí Arão e Miriam reclamam contra Moisés. Vejam o que diz os versículos 2 e 3 de Números 12. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E no versículo 3: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Esse versículo 3 parece ser comentário de um editor posterior deste livro. Mas o que nós podemos aprender é o seguinte: primeiro, eles tentam achar defeito em Moisés, criticando a etnia da esposa de Moisés, aí no versículo 1, porquanto tinha desposado a mulher cusita, por causa da mulher cusita que desposaram. Depois, eles racionalizam dizendo que eles haviam revelação também, e que não seria só por meio de Moisés que o Senhor falava com Israel. Versículo 2. No versículo 3, a Escritura nos deixa claro que não havia qualquer traço na personalidade de Moisés que indicasse algum tipo de domínio injusto, por ele ser porta-voz do Senhor. Números 12, versículos 6 a 8, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Profeta, nesse contexto, significa alguém inspirado por Deus, ou, como vimos, com testemunho de Jesus. O Senhor diz que inspirará cada um, profeta, com revelações pessoais, assim como nos promete hoje. Mas com o profeta, o sumo sacerdote presidente, ele manifesta sua vontade para todo o seu povo e fala com ele face a face. Miriam, pela atitude desafiadora a Moisés, termina ela própria imunda pela lepra, já que desejava achar falta em Moisés. Talvez Arão não tenha sido acometido por essa lepra, porque senão ele não poderia oficiar como sumo sacerdote no templo.
Moisés, então, intercede em favor de Miriam, mas, de acordo com a lei, ela deveria ficar 7 dias afastada do acampamento. É interessante notar que eles não partiram até que Miriam retornasse ao acampamento, como vemos em Números 12 e 15. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias e o povo não partiu, até que trouxessem Miriam. O Senhor foi misericordioso em não partir, até que Miriam tivesse retornado. Em Números 13, o Senhor pede que Moisés envie espiões para a terra de Canaã, para que vejam por si mesmos que a terra que o Senhor lhes daria é realmente uma terra boa. Porém, ao regressarem, foram 12 os enviados, 10 espias focam na força dos habitantes. Esse relato inflama ainda mais a rebelião do acampamento. Nós podemos ver em Números 14, 36. E os homens que Moisés mandara para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, difamando a terra. Que o relato não foi só negativo, mas eles estavam difamando, portanto, um falso relato. E ainda incitaram esta revolta do povo. Lembrem-se que eles falaram sobre gigantes em Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nós já discutimos um pouquinho sobre esses gigantes quando falamos sobre Noé. Vamos deixar também o card para o vídeo. Eles espiaram a terra por 40 dias. Números 13, 25. Depois, retornaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E, por conta dessa rebelião, o Senhor amaldiçoa aquela geração, dizendo que não entrarão na terra prometida. E como o Senhor faria isso? Fazendo-os vagar 1 ano por cada dia que ficaram espionando a terra, para depois se rebelarem. É o que aprendemos em Números 14, 23. Não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. E do 29 ao 35, os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo todo o vosso número de 20 anos e acima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão em juramento de que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas porei nela os vossos pequeninos, de quem dizeis como presa serão, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. O que nos lembra o discurso do Senhor em Mateus 19, 14 e Lucas 18, versículo 16: Deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino de Deus. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas prostituições, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, para cada dia 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E aí a gente pode, né, se lembrar de discussão anterior que nós fizemos no caso, por exemplo, da reclamação do maná, e que eles queriam carne e iam comer carne até vomitar a carne. Miriam e Arão, enquanto Miriam fica imunda. O Senhor, ele relaciona o castigo
com o pecado cometido. Então, 40 anos pelos 40 dias. Josué e Caleb, que vocês viram citados agora nominalmente, foram os únicos espias a confiar no Senhor. Nós lemos aí no versículo 30. Porque neles havia outro espírito, como nós podemos ver em Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Esse outro espírito era o Espírito de Deus, já que a congregação estava tomada pelo espírito da discórdia, que é do diabo, como lemos em 3º Nefe 11, 29. Em Números 15, o Senhor faz distinção entre aquele que pecou por não conhecer a lei, é o pecado por inadvertência, e aquele que, mesmo conhecendo, peca com altivez. Aquele que peca conscientemente será extirpado do meio de seu povo. Esse extirpado, além do sentido simbólico, carregava o literal, já que o Senhor mandou apedrejar o homem que colhia lenha no dia do Senhor. Nos versículos 38 a 40 do capítulo 15 de Números, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul, e nas franjas vos estará para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. O Senhor manda que se coloquem franjas nas bordas de suas vestes. Estas franjas eram para lembrar a Israel dos mandamentos do Senhor e de que deveriam ser santos perante Deus. Jesus Cristo foi criado sob esta lei e, portanto, cumpria com essa ordem de ter franjas em suas vestes. Vemos referência a elas em Mateus 9, 20, na cura da mulher que toca somente a orla de seu vestido. Ela toca justamente na parte da vestimenta que lembra dos mandamentos e de ser santos. Podemos aprender que através dos mandamentos e a santidade do Cordeiro de Deus, podemos alcançar o milagre da salvação e sermos assim curados de nossas aflições mortais, como aquela mulher foi curada. Os fariseus, na época de Cristo, alargavam essas franjas para tentar passar a ideia de que eram mais devotos e mais santos que as outras pessoas. Em Números 16, apresenta mais um desafio contra Moisés como ungido do Senhor. E nesse capítulo, capítulo 16, o Senhor mostra que ele está com Moisés. Coré, Datã e Abirão se levantam contra o chamado de Moisés, nos versículos 2 e 3 de Números 16. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: já é demasiado para vós, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Versículo 7. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor, falando dos incensários, tá? E acontecerá que o homem que o Senhor escolher, esse será o santo. Já é demasiado para vós, filhos de Levi. Parece o desafio entre Elias e os sacerdotes de Baal, que está relatado em 1 Reis 18. Reparar que o Senhor, ele devolve para os filhos de Levi
a insinuação já é demasiado para vós, que eles lançaram para Moisés e Arão no versículo 3, tá? Então vejam como o castigo é equivalente, seria algo como: vocês estão se passando ou exagerando. Não era a forma de se tratar com o servo escolhido do Senhor. E aí no versículo 21, apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei no momento. O Senhor, ele retira os justos para proceder à destruição dos iníquos, tá? Como discutido anteriormente na destruição de Sodoma e Gomorra e a saída da família de Ló, nos versículos 26 a 29, e falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é deles, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Vamos deixar o link também para a discussão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés roga para que o povo não seja destruído junto com Coré, e o Senhor ele atende ao pedido, solicitando que o povo se afaste. Vejam como Moisés age como um intercessor, mais uma vez, do povo. Versículo 32. O castigo de acordo com a ofensa, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Aqueles que clamavam falar pelo Senhor foram tragados pela boca da terra. Os outros 250 foram consumidos pelo fogo do Senhor, no versículo 35. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Eles abriram a boca contra o ungido do Senhor, e a terra abre a boca e os traga. O fogo purificador do Senhor, mais uma vez, se faz presente. Tá? O povo continuou com um espírito diferente do espírito do Senhor, porque apesar de haverem visto o que aconteceu com Coré e os 250, no dia seguinte já, no versículo 41, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Eles já estavam murmurando contra Moisés e Arão. O Senhor pede para se retirarem. No versículo 45, levantai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Então se prostraram sobre seu rosto. O Senhor pede para se retirarem para consumir o povo. Moisés, mais uma vez, intercede pelo povo. Versículos 46 e 47. E disse Moisés a Arão: toma um incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou a Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo. Tá? Aí a praga é interrompida. 14.700 morreram por causa de Coré, no versículo 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Fora os que morreram por causa de Coré. Tá? Uma pessoa contaminando várias outras. Tá? A gente ainda observa nesse capítulo que nos versículos 38 e 39, o Senhor ele estabelece limites para o altar, tá? Ele está usando os incensários aí dos que foram tragados.
Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria alma, deles se façam lâminas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze que haviam trazidos aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar. O Senhor aí faz esse teste, tá? Para não se aproximarem do altar. No capítulo 17, tá? É mais um teste para mostrar quem é o escolhido do Senhor. E nesse capítulo, o Senhor mostra que também está com Arão, porque é ele que nesse caso vai ser atacado. Lembra-me então quando Jesus Cristo fala das varas em João capítulo 15, dos versículos 1 a 8. E ele se compara à verdadeira videira e diz que se ele está em nós e nós nele, damos fruto. Assim vemos como a vara de Arão, um pedaço de madeira sem vida, e o Senhor faz florescer. A vara de Arão florescida também vai ser incorporada aos utensílios do tabernáculo, na arca da aliança, como nós podemos ver no versículo 10 de Números 17. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Vemos a humildade de Moisés, que em todos os casos de destruição e ira do Senhor, age como um mediador, intercedendo pelo povo. Vimos este mesmo tipo de intercessão pelo povo com Abraão. Números 18 faz uma referência ao dízimo nos versículos 21, 24 e 26. E eis que os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu serviço que realizam, o serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, dei por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos dei como vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Demonstrando, então, a existência desse mandamento desde a antiguidade e fornecendo as bases do uso do dízimo nos dias de hoje. No versículo 19 de Números 18, todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Convênio eterno de sal perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Convênio eterno de sal é usado para designar a natureza desejável e eterna dos convênios entre Deus e o homem. Também vou deixar a indicação na descrição de um artigo muito interessante publicado na Ensign de abril de 1999, cujo título é What Does It Mean to Be the Salt of the Earth? Números 19, do 1 ao 10, nós temos a instituição da ordenança da novilha vermelha. É uma cerimônia, a princípio, estranha para nossos padrões, mas que servia para purificar uma área de terra que antes era imunda. As cinzas desta novilha serviam como um meio de purificação. Essa ordenança nos ensina a profundidade do sacrifício expiatório de Cristo. Não há nada que a expiação de Cristo não possa chegar e purificar, mesmo a própria terra. A novilha simboliza o próprio Cristo, e o sacerdote que oficiou nas diversas partes da cerimônia se tornava imundo, assim como Cristo se fez pecado por nós, como lemos em 2 Coríntios 5,
21. Ou seja, naquele momento se tornou imundo, tomando nossos pecados, tá? Números, capítulo 20, versículo 1. Miriam vai morrer. Miriam, a irmã de Moisés, morre no deserto de Zim. Mais uma vez, o povo murmura por falta de água. E mais uma vez, Moisés e Arão fazem intercessão pelo povo. Paulo, ele afirma que a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. E nesse momento, Cristo, Jesus Cristo, não seria ferido mais de uma vez. Como nós podemos ver aí em Números, capítulo 20, dos versículos 7 ao 11, o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão congregaram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Reparem que a ordem do Senhor é: falai a rocha. Moisés fere a rocha 2 vezes. Além de ter desobedecido, ele não reconhece o Senhor no processo. Observem como Moisés se dirige ao povo: Tiraremos água desta rocha para vós. O Senhor o pune por esta rebeldia no versículo 24. Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Tá? Recolhido ao seu povo seria congregado ao seu povo, coisa que a gente viu falado de Abraão e de seus descendentes. Há uma cerimônia de sucessão do sacerdócio no Monte Hor, onde Arão veste seu filho, Eleazar, as roupas do sacerdócio e morre no cume do monte. É isso que nós observamos em Números 20, dos versículos 25 a 29. Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Se eles não tinham fé no profeta, como acreditariam na mensagem vinda através dele, de olhar e viver? Atentem para o fato de que o povo não estava mais falando só contra o profeta de Deus, mas falava agora também contra Deus. Início do versículo 5, que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Reparar também como se referem ao maná, pão tão vil. O Senhor envia as serpentes ardentes. Junto com o castigo, o Senhor já indicou o remédio quando foi interpelado por Moisés, a serpente de bronze. Versículos 8 e 9 de Números 21. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo o que for mordido e que olhar para ela viverá. E Moisés faz uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E acontecia que, se alguma serpente mordesse alguém e ele olhasse para a serpente de bronze, ficava vivo. É um símbolo de Cristo. Como nós podemos cruzar a referência com João, capítulo 3, 14 e 15. Algumas impressões sobre este episódio nos fornecem a real perspectiva do que estava acontecendo. Então, as escrituras, elas nos mostram que na saída do Egito,
O povo que seguiu a Moisés era de mais de 600 mil pessoas. Essa contagem não incluía mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, etc. Portanto, nós podemos presumir que este número ultrapassava mais de 1 milhão de pessoas tranquilamente. Terceiro, de acordo com o censo de 2010, por exemplo, havia 1.221.979 pessoas no município de Guarulhos, São Paulo. A área do município é de 318.675 quilômetros quadrados. Da Vila Meliane ao Parque Estadual Itaberaba são 43 quilômetros e de carro se levaria 56 minutos de viagem. Então vamos imaginar que a população e área do acampamento de Israel fosse equivalente aos dados do município de Guarulhos. Vamos imaginar também que a serpente de bronze fosse erguida no Parque Estadual Itaberaba de Israel e alguns enfermos pelas picadas morassem na tenda localizada na Vila Meliane de Israel. As serpentes, provavelmente, eram chamadas ardentes pela condição de dor causada pelo veneno. Então imaginem caminhar com uma perna queimando pelos 43 quilômetros de distância, baseado aí no rumor, simples rumor, só porque o profeta falou, de que quem olhasse para ela seria curado. O método de cura era simples, mas demonstrava grande fé do povo se eles atendessem. Então, esse método, apesar de simples, demandava essa fé do povo. Assim como hoje, continua sendo simples a salvação por meio de Cristo, mas requer grande fé por parte de cada um de nós para os sacrifícios necessários e para saber que Ele tem o poder de fazer isso por nós. As serpentes voadoras ardentes são chamadas assim em 1 Nefe 17, 40 a 42. Embora nesse capítulo aí, na Bíblia, não seja mencionada a serpente voadora, Isaías por 2 vezes menciona serpente, áspide, ardente voadora. Isaías 14, 29 e Isaías 36. Os animais do sul, se a gente pode ver aí uma nota de rodapé, a nota de rodapé B, é uma referência a Negueb, região deserta onde os israelitas estavam quando aconteceu este episódio. Em todos os casos que as serpentes são mencionadas, Números, Deuteronômio, Isaías, a palavra em hebraico é serafim. É a mesma palavra usada em Isaías 6 para descrever os seres alados ardentes protegendo o trono de Deus. E alguns historiadores e estudiosos suspeitam que nesta visão de Isaías ele via criaturas com forma de serpentes aladas. De acordo com J.J.M. Roberts, estas serpentes eram vistas como espíritos protetores intimamente associados com o Deus imperial de Judá e, assim, protetoras de seus reis davídicos escolhidos e, algumas vezes, usadas para simbolizar reinado judeu. Dada a função protetora do serafim, uma maneira de se interpretar o papel das serpentes no deserto era o de protetoras da terra prometida, mantendo os iníquos fora daqueles solos sagrados. Mas o Senhor proveu um meio de os israelitas entrarem na terra prometida, se arrependerem e olharem para a serpente de bronze erguida numa haste. Em Números 21, 14, lemos o seguinte: pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufá,
e os ribeiros de Arnon. Não temos um cânon completo das Escrituras. Nesse versículo é mencionado o livro das guerras do Senhor. Vocês podem estudar um pouquinho mais sobre isso abrindo no Guia de Estudo das Escrituras, no verbete Escrituras, Escrituras Perdidas. Israel já vinha conquistando alguns povos pelo caminho e a cidade de Moabe temeu muito a aproximação daquele povo numeroso, como nós vemos em Números 22:3. Moabe temeu muito diante daquele povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eles já tinham ouvido a fama de Israel. Vale notar que Israel respeita este povo, que também é descendência de Abraão. Eles não queriam entrar e destruir tudo por meio de uma guerra. Eles queriam passar e pagar por seu consumo. Notar que Balaque, rei dos Moabitas, não recorre a seu deus pagão. Ao invés disso, recorre a alguém profeta do Deus verdadeiro, como vemos dos versículos 5 a 7. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo para mim, pois mais poderoso é do que eu. Porventura o poderei derrotar, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. É como se ele próprio reconhecesse a ineficiência dos seus deuses. Mas vejam aí no versículo 7 que ele tenta persuadir Balaão com pessoas influentes e ainda oferece um bom pagamento a Balaão pelos serviços. A primeira tentativa, então, de Balaque é frustrada. Na segunda tentativa, que está lá do versículo 15 ao 18, Balaão ainda retém sua firmeza em negar. O Senhor, então, o permite ir, permite Balaão ir, se, e um grande se, aqueles homens tornassem a chamá-lo pela manhã, com a condição de fazer somente o que o Senhor disser. Por que a ira de Deus, então, se acende? Parece que Balaão foi por interesse próprio. Ninguém veio chamá-lo e ele foi, como nós podemos ver no versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Talvez ele já vislumbrasse a oportunidade de ganhos pessoais. Talvez começasse a ser infiel já por não guardar estritamente a ordem do Senhor. No versículo 20, veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Talvez ele já tenha deixado aí o Senhor e estava fazendo as coisas com sua própria mente, seu próprio pensamento. Balaão, então, faz várias profecias. E em Números 24, do 15 ao 19, Balaão profetiza sobre o Salvador. Vamos ver versículos 15 a 19. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caindo, mas de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas, e um de Jacó dominará e matará
os que restam das cidades. Pode também ser aplicada ao rei Davi, sendo aí uma profecia dual. Pode-se ver a mesma linguagem sendo usada na bênção de Judá, em Gênesis 49, 1 a 12. Balaão não amaldiçoa Israel, mas parece que ele ajuda na conspiração para enfraquecer Israel. Talvez até tenha sido ideia dele que os moabitas introduzissem o pecado contra a lei da castidade para enfraquecer o povo. Números 25, 1. E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Os israelitas quebram seus convênios. Não foi só o mandamento de não adulterar. Mas observem que no versículo 2, e elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Eles começam a adorar outros deuses. No versículo 6, e eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita diante dos olhos de Moisés, e dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel que choravam diante da tenda da congregação. Esse homem, Zinri, tá? Parece se gabar de sua iniquidade, desfilando com a sua namorada midianita, Cosbi, diante do povo que chorava por seus mortos na tenda da congregação. Ele, Zinri, desafiava a Deus, já que estava adorando outros deuses ao passar pelo tabernáculo e nada lhe aconteceu. O Senhor, então, fará guerra com os midianitas e ninguém de Israel morre nessa guerra. E Balaão é um dos mortos nesta guerra, em Números 31. Em Números 27, versículo 18, temos: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. É a ordem para a designação de Josué como profeta do Senhor. No versículo 23, e sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Moisés cumpre com esta ordem. O Senhor, ele cumpre suas promessas, não importa o que aconteça. Em Números 35, nós vemos a instituição das cidades de refúgio. Eram aquelas cidades onde o réu estava protegido enquanto não era feito o julgamento.